Está no ar mais um MAC Eventos. Hoje você acompanha a palestra de Carl Beckwith na Refo 500, evento que celebra os 500 anos da Reforma Protestante. Confira. Today's paper continues that theme of freedom by seeing how faith frees us to live the Christian life. A apresentação de hoje continua o tema da liberdade e focaliza sobre como a fé nos liberta para viver a vida cristã. My paper is entitled Luther's Spirituality, Freedom from Ourselves to Live the Ordinary Christian Life. O título da minha apresentação hoje é A Espiritualidade de Lutero, Liberdade de nós mesmos para viver a vida cristã ordinária. Luther didn't like the word spirituality any more than he liked the word scholasticism. Lutero não gostava da palavra espiritualidade mais do que ele gostava da palavra escolasticismo. He associated it with the false practices of medieval piety. Ele associava essa palavra com as práticas falsas da piedade medieval. Countless masses and vigils, As missas e as vigílias, the cult of the saints, o culto aos santos, pilgrimages to holy sites and relics, peregrinações para lugares sagrados e a relíquias, a penitential system focused on indulgences, um sistema de penitências focalizado nas indulgências and the abuses of monasticism. e os abusos do monasticismo. When Luther rejected the late medieval distortion of the gospel, he rejected their theological approach to God. Quando Lutero rejeitou as distorções medievais ao Evangelho, ele rejeitou também as distorções nas suas aproximações, nas suas abordagens a Deus. When he rejected their approach to God, he also rejected their expressions of medieval piety. Como ele rejeitou aquela abordagem a Deus, ele também rejeitou as expressões de piedade medievais. Theology and spirituality go together, as we just heard. A teologia e a espiritualidade andam juntas, como nós também acabamos de ouvir. Luther's Reformation overturned the devotional life of the ordinary Christian. A reforma de Lutero, ela transformou a vida devocional do cristão comum, do cristão ordinário. Teaching a new piety, a new way of living the Christian life, according to the gospel, became a major undertaking for Luther and his colleagues. Ensinar uma nova espiritualidade baseada num novo entendimento do Evangelho tornou-se uma tarefa primordial para Lutero e seus colegas. Luther anchors the Christian life in the ordinary. Lutero, ele põe a vida espiritual naquilo que é ordinário, naquilo que é comum. In this sense, the Christian life is both easy and difficult. Nesse sentido, a vida espiritual tanto é fácil quanto difícil. The difficulty arises because of sin. A dificuldade surge por causa do pecado. Sin makes us restless. O pecado nos torna sem conforto. Sin finds the ordinary unsatisfying and always seeks for something different, something unique. O pecado não nos deixa satisfazer com aquilo que é comum e busca algo que é incomum, algo que é extraordinário, algo que seja único. Sin wants something to point to and declare, like the Pharisee in the temple, God, I thank you that I'm not like other men. O pecado quer que nós façamos como aquele fariseu no templo e nós possamos apontar para alguém e dizer, Deus, muito obrigado que eu não sou igual àquela outra pessoa. Sinners want the extraordinary, never the ordinary. Os pecadores querem apenas o extraordinário, nunca o ordinário. They want to do more than God asked as a way of showing their true holiness. E querem fazer mais do que aquilo que Deus pede, como uma forma de demonstrar sua verdadeira santidade. The Pharisee fasted twice a week, but God never asked for this. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, mas Deus jamais pediu isso. The Pharisee tithed on all he possessed, but God never asked for that either. O fariseu dava o dízimo de tudo aquilo que possuía, mas Deus também não havia pedido aquilo. From the Pharisee's perspective, God himself does not know what a good work is. Da perspectiva do fariseu, o próprio Deus não sabe o que é uma boa obra. This is why the Pharisee does more than God asks. É por isso que o fariseu faz mais do que aquilo que Deus pede. We might say God asks for the ordinary and the Pharisee gives the extraordinary.
Podemos dizer que Deus exige o ordinário e o fariseu oferece o extraordinário. The Pharisees' actions and demands are an accusation against God that he doesn't know what makes for true piety or holiness. As exigências e acusações dos fariseus são, na verdade, uma acusação contra Deus, insinuando que ele não sabe o que realmente é a verdadeira piedade e a verdadeira santidade. The Pharisee knows and therefore corrects God. O fariseu sabe e, portanto, corrige a Deus. Luther thinks this Pharisee lurks within us all. Lutero acredita que esse fariseu se esconde dentro de cada um de nós. Although Luther rejected the scholastic approach to theology, Embora ele tenha rejeitado a abordagem escolástica à teologia, he did not reject their theological insights. ele não rejeitou alguns dos insights teológicos que eles tiveram. The medieval church made a distinction between God's absolute power, de potentia absoluta, and God's ordered power, de potentia ordinata. Os escolásticos fizeram uma distinção entre o poder absoluto de Deus e o poder ordenado de Deus. Luther seizes on this distinction for his understanding of the Christian life. E Lutero se apropria dessa distinção para a sua compreensão da vida cristã. We are to find ourselves where God has promised to be and where he has placed us. Nós temos que nos encontrar no lugar onde Deus quer que nós estejamos e onde Ele nos pôs. Not where God might be, but where we know with certainty that he is. Não encontrar Deus no lugar onde nós achamos que talvez Ele possa estar, mas onde nós sabemos com certeza que Ele estará. Not where we would like to be, but where God has with certainty called us to be. E não está onde nós gostaríamos de estar, mas onde nós com certeza sabemos que Deus quer que nós estejamos. For example, although it may be true that God can do anything that doesn't contradict who he is as God, Por exemplo, embora seja verdade que Deus pode fazer tudo o que Ele quer que não contradiga sua natureza como Deus, he has not invited us to seek him in these endless possibilities, in these secret hiding places, as Luther puts it. Ele não nos convida a buscá-lo nesses lugares impossíveis, nessas impossibilidades secretas, como Lutero coloca. Rather, God directs us to his word, to baptism, to the Lord's Supper, to our vocations, and to our neighbors. Ao invés disso, Deus nos direciona para a sua palavra, para o batismo, para a ceia do Senhor, para o próximo e para as nossas vocações. In these concrete places, God has put his promises, promissiones, for us. Nesses lugares concretos foi que Deus colocou suas promessas para nós. This is the sense in which the Christian life is easy. Esse é o sentido em que a vida cristã é fácil, é simples. Our Lord has ordered his dealings with us in such a way that frees us from ourselves and dispels uncertainty. O Senhor ordenou o seu relacionamento conosco de uma forma que ela dissipa toda a incerteza. What does the ordinary Christian life look like for Luther? E como é a vida cristã comum, a vida cristã ordinária para Lutero? It is a life centered in the promise of baptism and lived within our divinely appointed vocations. É uma vida centrada na realidade do batismo e vivida em torno das nossas vocações ordenadas por Deus. Luther's spirituality, if we can use that word, A espiritualidade de Lutero, se pudermos usar essa palavra, would be best described as baptismal living and dying in the ordinary places of life. pode ser descrita como um morrer e um viver batismal vivido nos lugares ordinários da vida. This way of life has no glitter. Essa forma de vida não é uma forma cheia de glamour. It is not about being caught up in the Spirit. Não tem nada a ver com ficar com uma espiritualidade exacerbada ou diferenciada. It is not about fleeing and transcending the world. Não tem a ver com fugir ou transcender o mundo normal. It is about the believer living bravely yet provisionally in the world. Diz respeito ao o cristão, o crente viver de forma corajosa e presente nesse mundo.
living according to the gracious gifts and callings of our triune God, Viver segundo os dons e os chamados do nosso Deus triuno. loving and serving our neighbors because God has given us neighbors to serve. Amando e servindo o nosso próximo, porque Deus nos deu o próximo para servir. The following paper will show how Luther envisions the Christian life according to baptism and our God-appointed vocations. Essa palestra vai mostrar como Lutero entende a vida cristã com referência ao batismo. Luther's exuberant language extols baptism as our great gift from God. A linguagem exuberante de Lutero, ela exalta o batismo como o nosso grande dom de Deus. This is a gift from God given in our past, but guiding our present. Esse é um presente de Deus que foi dado no nosso passado, mas que guia o nosso presente. The one active in baptism is the one who gives it to us, Father, Son, and Holy Spirit. Quem está ativo no batismo é aqueles que nos deu o batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. God is the physician of our souls. Deus é o médico das nossas almas. God applies his medicine of immortality to us. E ele aplica seu medicamento de imortalidade sobre nossa vida. Baptism and its blessings are gifts from God, received by faith and used daily as a source of strength, comfort and life. O batismo e as bênçãos que vêm com ele são dons de Deus, recebidos pela fé e usados diariamente como uma fonte de força, conforto e vida. Luther writes, quote, "The Christian life is nothing else than a daily baptism begun once and continuing ever after." Lutero escreve, abre aspas, a vida cristã nada mais é do que um batismo diário que começou no passado e continua perpetuamente. We are to regard our own baptism in these terms and, insists Luther, put it to use in our everyday lives. Nós temos que considerar o batismo nesses termos e, como diz Lutero, pôr o batismo em prática na nossa vida diária. Luther says such grand things about baptism and assigns it such an important place in our lives because God is the author of baptism. O Lutero tem uma visão tão aprofundada, tão exaltada do batismo e do seu lugar na vida cristã por causa do seu entendimento de Deus como o autor do batismo. Whatever we wish to say about baptism, whatever importance we wish to give it in the Christian life, at the very least we must acknowledge it comes not from man, but from God. O que quer que queiramos dizer sobre o batismo e sobre sua importância na vida cristã, deve começar com a afirmação de que o batismo vem de Deus e não dos homens. As Luther puts it, God alone gave us baptism, He alone established and confirmed it, and He alone promised salvation through it. Como Lutero diz, foi apenas Deus que nos deu o batismo, Deus que confirma a nossa fé pelo batismo, que garante a nossa salvação eterna por meio dele. Baptism is a sacrament because God alone commanded it and God alone promised grace and forgiveness through it. O batismo é um sacramento porque Deus e Deus somente o ordenou e promete graça por meio dele. Although the pastor is used by God as his servant to deliver his saving benefits to his people, embora o pastor seja usado por Deus como servo de Deus para comunicar as bênçãos de Deus ao povo, the active agent or person at work through the sacrament is God. Quem ativa o sacramento e torna eficaz na vida de uma pessoa é Deus. He is both giver and doer. Ele é o doador e aquele que realiza. Luther writes, "One can truthfully say the mouth of a godly teacher is God's mouth." Lutero escreve, a boca de um mestre piedoso é a boca de Deus. When it comes to baptism, God not only establishes the sacrament, but He also does the baptizing. E em se tratando do batismo, Deus não apenas estabelece o sacramento, mas é Ele quem realiza a aplicação do sacramento. Again, Luther writes, "To be baptized in the name of God is to be baptized not by men, but by God Himself." Mais uma vez, Lutero escreve, ser batizado em nome de Deus é ser batizado não por homens, mas ser batizado pelo próprio Deus. Luther continues, "Although it is performed by human hands,
it is nevertheless truly God's own work. Ele continua dizendo, embora seja executado por mãos humanas, ele é verdadeiramente uma obra e uma ação de Deus. Although the New Testament provides for Luther the dominical institution of baptism as God's sacrament, Embora o Novo Testamento demonstre para Lutero a instituição divina do batismo como um sacramento, the broader significance of baptism for the life of the believer is seen by Luther in the Old Testament. o significado mais amplo do batismo para a vida do cristão é visto por Lutero a partir do Antigo Testamento. It is here that we see the pattern and the way in which God, in His wisdom and providence, has ordered His interactions with His people. É aqui que nós vemos o padrão em que Deus ordena suas interações com seu povo. From the very beginning of creation, our triune God has made use of the material to communicate His presence and blessing. Desde o início da criação, nosso Deus triuno usa meios materiais para comunicar as suas bênçãos e a sua realidade ao povo. Luther sees God's sacramental activity everywhere. E Lutero vê a atividade sacramental de Deus em todos os lugares. I'll give one example, the tree of life in the Garden of Eden. Eu vou dar um exemplo, a árvore da vida no Jardim do Éden. God creates the tree of life and gives it to Adam that he might be preserved in perfect health, free of disease and weariness. E Deus cria a árvore da vida para que Adão seja preservado eternamente, livre da morte. Adam was to eat of this tree to sustain his perfect life. Ele deveria comer dessa árvore para sustentar a sua vida perfeita. Although God could have sustained Adam spiritually without the physical eating of food, potentia absoluta, in his wisdom he did not, potentia ordinata. Embora Deus pudesse ter sustentado Adão espiritualmente sem o uso do alimento físico, ele, na sua sabedoria, decidiu ordenar meios para que Adão fosse sustentado. Adam's life would be nourished and sustained by God through the creaturely and material means of a tree's fruit. A vida de Adão seria sustentada por meio do veículo material de um fruto de uma árvore. But how, asked Luther, can physical food do such marvelous things? Mas como, pergunta Lutero, pode um fruto físico fazer coisas tão maravilhosas? How could this fruit forever maintain Adam's life and his powers at their utmost vigor? Como poderia esse fruto manter Adão vivo eternamente com sua força e seu vigor? Similarly, how could the tree of the knowledge of good and evil bring death? Semelhantemente, como poderia a árvore do conhecimento do bem e do mal trazer a morte? The answer for Luther is that in both cases the word of God was attached to them. A resposta para Lutero é que em ambos os casos a palavra de Deus estava conectada ao elemento material. The tree of life was not life-giving by nature. A árvore da vida não era doadora de vida por sua natureza. The tree of the knowledge of good and evil was not deadly by nature. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não era mortal por sua natureza. Luther writes, quote, "The tree of life makes alive through the potency of the word of him who gives the promise and ordains it so." Lutero escreve que a árvore da vida dá vida por causa da potência daquele que, pela sua palavra, confere a vida. Luther continues, "The tree of the knowledge of good and evil kills through the potency of the word of him who issues the prohibition." E ele continua dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal causa a morte por causa da palavra, da promessa daquele que fez a proibição. It is the power of the word of promise attached to the material element, in this case the tree, that makes it life-giving or death-dealing. É o poder da palavra de promessa que é conectado ao elemento material que transforma aquelas árvores ou como fontes de vida ou fontes de morte. Luther's reflection on the sacramental activity of God and the tree of life leads him to a consideration of baptism and the Lord's Supper.
a reflexão de Lutero sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal leva a uma reflexão sobre os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. According to Luther, the medieval scholastics misunderstood how baptism makes us righteous. Segundo Lutero, os escolásticos medievais entenderam de forma errada como o batismo nos torna justificados. They located the power to do this in the water itself, such that the baptismal water brought about justification by its own power. Eles entendiam que a fonte de vida no batismo era a própria água, de forma que eles localizavam o poder da vida na água santificada do batismo. Luther writes, quote, "In contrast, we say the water is water, in no wise better in quality than that which a cow drinks." Lutero escreve: pelo contrário, nós afirmamos que a água é água e não é de maneira nenhuma melhor do que a água que uma vaca bebe. Luther continues, "But we maintain that to the simple water the word of promise has been added." E continua: mas nós afirmamos que a essa água simples a palavra de Deus é conectada. Luther then quotes two passages from Scripture. E ele cita dois textos das Escrituras. Mark 16:16, "He that believes and is baptized will be saved." Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. John 3:5, "Man must be born again of water and the Spirit." E João 3:5, o homem deve nascer de novo da água e do Espírito. The power rests in the word of promise. O poder repousa na palavra da promessa. What makes water and bread and wine life-giving is the word of promise attached to it. O que transforma a água e o pão e o vinho como algo que dá vida é a palavra da vida que está conectada aos elementos. Only when God adds his command and promise to something can it be considered sacramental. Apenas quando Deus acrescenta o seu mandamento e promete fazer alguma coisa pela sua palavra através daqueles elementos é que aquilo se torna um sacramento. Only then can it be considered a means of grace appointed by God to convey forgiveness and life. Só assim é que eles podem ser entendidos como meios de graça ordenados por Deus para comunicar graça e vida. Luther ends his discussion by returning to the trees in paradise. E Lutero conclui as suas reflexões voltando a pensar sobre as árvores do paraíso. The benefits or threats they conveyed were because of the word of promise added to them. Os benefícios ou ameaças que elas trazem era por causa das promessas, dos benefícios ou ameaças que estavam conectadas a elas. Two things must be emphasized. Duas coisas precisam ser enfatizadas. We are not to wrongly assign power to the material element, but rather must understand that its power is located in God's word. Não podemos colocar o poder ou atribuir poder aos elementos materiais, mas entender que o poder está na palavra de Deus. At the same time, we are not to dismiss and ignore the material element by over-spiritualizing what God has appointed to convey his grace. Por outro lado, não podemos minimizar o valor dos elementos materiais para que não nos desloquemos para outro lugar que não aqueles que Deus apontou e determinou para comunicar a sua graça. The two always go together. Os dois aspectos vão sempre juntos. God really did convey life to Adam through the tree of life. Deus, de fato, comunicou vida a Adão através da árvore da vida. God really did deliver death through the tree of the knowledge of good and evil. E Deus realmente entregou morte através da árvore do conhecimento do bem e do mal. God really does save through the water of baptism. Deus de fato salva por meio da água do batismo. God really does impart his true body and blood through the bread and wine of the Lord's Supper. Ele de fato comunica seu verdadeiro corpo e seu verdadeiro sangue através do pão e vinho da ceia do Senhor. The theological significance of baptism for Luther is that it was instituted by God and bears his promise of eternal life. O significado teológico do batismo para Martinho Lutero é que ele de fato comunica vida através daquele sacramento. Luther writes, "The power, effect, benefit, fruit and purpose of baptism is that it saves."
Lutero escreve: o poder, efeito, benefício, fruto e propósito do batismo é que ele salva. Baptism delivers such an inexpressible treasure because it is not simple, ordinary water. O batismo comunica um benefício tão grande porque ele não é simplesmente e meramente água. Again, Luther writes, it is divine, heavenly, holy, and blessed water because God attaches his word to it. Ele continua dizendo que a água do batismo ela torna-se divina, celestial, santa e abençoada porque Deus acopla a sua palavra a ela. Just as the tree of life without God's word is just an ordinary tree, Assim como a árvore da vida sem a palavra de Deus é uma simples árvore, so too water without the word of promise is ordinary water. assim também a água sem a palavra da promessa é simples água. When the word is added to the water, according to God's command, baptism is a sacrament and it is called Christ's baptism. Quando a palavra de Deus é conectada à água no sacramento do batismo, torna-se um sacramento e é chamado o batismo de Cristo. Central to Luther's thinking here is the promise of God. Central ao pensamento de Lutero aqui é a promessa de Deus. It is by the promise that God deals with us, delivering his grace and forgiveness, accomplishing what his word says. É pela promessa de Deus que ele comunica o seu perdão e sua graça à nossa vida, segundo o que ele mesmo havia prometido. We cling to his promise attached to the water of baptism by faith. E nós nos conectamos a essa promessa transmitida através da água do batismo pela fé. To use language from my paper yesterday, when we do this, we justify God in his words. Para usar expressões da minha palestra de ontem, quando nós fazemos isso, nós justificamos a Deus em suas palavras. Luther writes, God does not deal, nor has he ever dealt with man otherwise than through a word of promise. Lutero escreve: Deus não lida ou jamais lidou com o ser humano de outra forma que não através de uma palavra de promessa. Luther continues, we in turn cannot deal with God otherwise than through faith in the word of his promise. E Lutero continua: nós, por outro lado, não podemos lidar com Deus de outra forma que não por meio da fé na sua palavra de promessa. The question often raised at this point concerns the need for baptism for our salvation. A questão que sempre surge nesse ponto diz respeito à nossa necessidade de batismo para a salvação. Why would Luther insist on this? Por que Lutero insiste nisso? This is a fair question and one we should ask. Essa é uma questão válida e que devemos nos perguntar. After all, couldn't God give us these things apart from baptism? Afinal de contas, Deus não poderia nos dar essas coisas sem o batismo? Moreover, if we look to baptism for these things, are we not trusting in something other than God for the forgiveness of sins? Além disso, se nós olharmos para a salvação no batismo, não estamos olhando para coisas outras que não Deus para a nossa salvação? Isn't that idolatry? Isso não é uma forma de idolatria? Given yesterday's paper and the comments already in this paper, I hope you recognize that these questions have less to do with baptism and more to do with our doctrine of God. Baseado na nossa fala de ontem e no que nós já falamos hoje, eu espero que vocês percebam que essas perguntas têm menos a ver com o batismo do que com a nossa doutrina de Deus. These questions are really about what we think God ought to do or what we think it is most fitting for God to do. Essas perguntas dizem mais respeito ao que nós achamos que Deus deve fazer ou o que é mais apropriado que Deus possa fazer. These questions concern the distinction between God's absolute power and ordered power. Essas perguntas concernem a distinção entre o poder absoluto de Deus e o poder ordenado de Deus. Listen carefully to how Luther responds to this sort of criticism. Prestem bastante atenção a como Lutero responde a esse tipo de crítica. This is a long quotation. Essa é uma citação longa de Lutero. Luther writes, I know very well and acknowledge that God alone forgives sin. Ele escreve:
Eu sei muito bem e reconheço que só Deus pode perdoar pecados. But I must also know and discern the manner or the means by which I can be sure that my sins are forgiven. Mas eu também preciso saber e discernir a forma, o meio pelo qual eu posso ter certeza de que meus pecados foram perdoados. The scriptures teach every one of us Christians as follows. As Escrituras ensinam a cada um de nós cristãos como segue. If I am to have forgiveness of sins, I must not sit in some corner and say, "My God, forgive me my sins." Se eu quiser ter meus pecados perdoados, eu não posso sentar em algum canto e dizer, meu Deus, perdoe os meus pecados. And then, as it were, wait for an angel from heaven to come to say to me, "Your sins are forgiven." E então esperar como que se um anjo aparecesse do céu e me dissesse, seus pecados foram perdoados. But God has deigned to draw near to me by ordaining holy baptism and his word. Mas Deus decidiu se aproximar de mim, ordenando o seu batismo santo e a sua palavra. God has said that I should be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ele disse que eu preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. God attached his promise along with this command, saying, "Whoever believes and is baptized will be saved." E ele acrescenta a sua promessa a esse mandamento, dizendo, quem crê e for batizado será salvo. Therefore, if you want to have forgiveness of sin, do not try to climb into heaven, but go and be baptized. Portanto, se você quiser obter perdão dos pecados, não tente escalar até o céu, mas vá ser batizado. If you have been baptized, remember the promise God has made to you in your baptism. End quote. Se você já foi batizado, lembre-se da promessa que Deus já fez para você através do seu batismo. Fecha aspas. The issue, as Luther sees it, has to do with externals, things that stand apart from us that are used by God to convey his benefits to us. A questão, na visão de Lutero, tem a ver com elementos externos, coisas que Deus ordena para que sejam elementos de demonstrar o que ele realizou. The spiritualists in Luther's day had a saying, quote, "Nothing external is profitable for salvation," end quote. Os espiritualistas no tempo de Lutero tinham um dizer, que eles diziam, nada externo tem utilidade para a salvação. To them, baptism and the Lord's Supper are externals, and therefore do not avail for salvation. E para eles o batismo e a ceia do Senhor, como sendo elementos externos, não tinham nenhuma utilidade para a salvação. Their problem, argues Luther, is not with him, but with God. O problema desses críticos a Lutero, segundo o que Lutero dizia, não era com ele, mas era um problema com Deus. They don't like the sort of God revealed to us in Scripture. Eles não gostam do tipo de Deus que nos foi revelado pelas Escrituras. They don't like the God who makes use of material things like the tree of life or baptism to deliver his benefits to us. Eles não gostam do Deus que utiliza coisas materiais como a árvore da vida ou o batismo para nos comunicar bens espirituais. They want a more spiritual God. Eles querem um Deus mais espiritual. They want a God who displays himself in extraordinary ways. Eles querem um Deus que se manifeste de formas extraordinárias. Our God, Luther insists, the God of the Bible, sustained Adam and Eve with the tree of life. O nosso Deus, segundo Lutero, o Deus da Bíblia, ele sustenta Adão e Eva com a árvore da vida. This same God gives to us the sun for light, clouds for rain, and bread for nourishment. O mesmo Deus nos dá o sol para a luz, nuvens para a chuva e o pão para a nossa nutrição. Could he give us light without the sun, rain without clouds, nourishment without food? Ele poderia nos dar a luz sem o sol, chuva sem as nuvens ou nutrição sem o alimento? Yes, but he has not ordered things in this way, and we shouldn't expect it. Sim, mas ele não ordenou as coisas dessa forma e nós não deveríamos esperar que ele o fizesse. Take fire, for example. Pegue o fogo, por exemplo. Fire burns. O fogo queima. Put your hand in the flames, you'll burn yourself.
Coloque sua mão nas chamas e você vai se queimar. But one day in the land of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego were cast into the fiery furnace, but they didn't get burned up. Mas um dia, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha ardente e não se queimaram. I was quoting Johnny Cash there, by the way. Eu estava citando Johnny Cash aqui. According to Daniel, the fire had no power over their bodies. Their hair was not singed, their clothes were unharmed, no smell of fire was upon them. O fogo não tinha poder sobre a vida daqueles homens naquele momento. Luther explains, quote, E Lutero explica: "This took place through God's absolute power, isso aconteceu por causa do poder absoluto de Deus, in accordance with which he acted at that time. segundo o qual ele agiu naquele momento. But he does not command us to act in accordance with this absolute power. Mas ele não nos ordena a agir de acordo com esse seu poder absoluto. He wants us to act in accordance with the ordered power. Ele quer que nós ajamos em concordância com o seu poder ordenado. In other Aspas. words, don't go around putting your hand in the fire because God once, in an extraordinary way, prevented fire from affecting Shadrach, Meshach, and Abednego. Em outras palavras, não saia por aí colocando a sua mão no fogo, porque Deus, uma vez, protegeu a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego das chamas. We order our liturgy and live our lives according to God's ordered power and word of promise. Nós ordenamos nossa liturgia e nós vivemos a nossa vida segundo o poder ordenado de Deus e sua palavra de promessa. Here certainty is found as we are freed from ourselves and our self-centered spiritualities. Aqui a certeza é encontrada no momento em que nós somos libertos de nós mesmos e de nossas espiritualidades autocentradas. This, of course, does not mean that God cannot do extraordinary things. Isso, obviamente, não significa que Deus não possa fazer coisas extraordinárias. He can and does. Ele pode e ele faz. But those extraordinary displays of God's power are not to concern us. Mas essas demonstrações extraordinárias do poder de Deus não podem ser nossa preocupação constante. We give our attention to the ordered things of God, potentia ordinata. Nós damos a nossa atenção às coisas ordenadas de Deus, ao poder ordenado de Deus. Vocations and Christian living. Agora, as vocações e a vida cristã. If God has ordered the means of grace for our salvation, the preaching of His Word, the proper administration of His sacraments, has He also ordered our lives for good works? Se Deus ordenou os meios de graça para a nossa salvação, a pregação da sua palavra e a administração devida dos sacramentos, Ele também ordenou a nossa vida para boas obras? I know, for example, that hearing and studying God's Word strengthens and nourishes my faith. Eu sei, por exemplo, que ouvir a palavra de Deus fortalece e nutre a minha fé. I know my sins are forgiven in my baptism, in holy absolution, and in the Lord's Supper. Eu sei que os meus pecados eles são perdoados no batismo, na absolvição, na ceia do Senhor. These are not mere externals, but these are God's instituted and ordered means of conveying His grace, forgiveness, and eternal life to me. Isso não são apenas elementos externos, mas meios ordenados por Deus para comunicar sua graça e seu perdão a mim. My faith rests with certainty in these places because God places His promises there. A minha fé, ela repousa com segurança nesses elementos, porque eu sei que Deus colocou suas promessas nesses elementos. What about good works? E as boas obras? Has God ordered my good works in such a way that I know with certainty that these works done in faith are good? Deus ordenou as minhas boas obras de tal forma que eu saiba que essas obras feitas em fé são verdadeiramente boas. What about my neighbor? E o meu próximo? Must I ask, as the lawyer did to Jesus, who is my neighbor? Eu preciso perguntar, como aquele homem perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? For Luther, the answer to these questions on good works and the neighbor can be answered with the same confidence and assurance as that given with baptism. Para Lutero, essas perguntas sobre as boas obras e sobre o meu próximo
podem ser respondidas com a mesma certeza e confiança que as perguntas sobre o batismo. The answer rests with Christian freedom and our vocations. A resposta fica no contexto da liberdade cristã e das nossas vocações. When Luther talks about good works, he does so with two questions always in mind. Quando Lutero fala sobre boas obras, ele faz isso sempre com duas questões em mente. First, what does it mean to be a person of faith? A primeira é o que significa ser uma pessoa de fé. Second, where are good works to be done? A segunda é onde devem ser realizadas as boas obras. The first question deals with our identity in Christ. A primeira pergunta diz respeito à nossa identidade em Cristo. The second with the location of our works and where our neighbors are to be found. A segunda diz respeito ao local das nossas obras e onde o nosso próximo pode ser encontrado. For Luther, a Christian is a new person, Para Lutero, o cristão é uma nova pessoa, one whose sins are forgiven and who is justified by the merits of Christ alone. uma pessoa cujos pecados foram perdoados e que é justificada pelos méritos de Cristo apenas. Faith for Luther changes us, alters our identity. A fé, para Lutero, nos transforma, ela altera nossa identidade. Luther writes, quote, "Faith is a divine work in us which changes us and makes us altogether different men in heart and spirit and mind and powers." Ele escreve que a fé é uma obra divina em nós que nos transforma e nos faz completamente diferentes, pessoas completamente diferentes em coração, em espírito, em mente e em poderes e forças. We no longer belong to ourselves. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. We are no longer curved in upon ourselves. Nós não estamos mais curvados sobre nós mesmos. God-given faith frees us from ourselves to serve and love others. A fé dada por Deus nos liberta de nós mesmos para podermos servir e amar ao próximo. This faith clings to Christ and does good works. Essa fé, ela se apega a Cristo e ela realiza boas obras. As Luther puts it, faith works. Como Lutero afirma, a fé opera. That's what faith does, good works. É o que a fé faz, ela faz boas obras. Luther's emphasis on Christian identity changes the entire discussion of good works. A ênfase luterana sobre a identidade cristã, ela transforma toda a discussão sobre boas obras. What makes a work good or bad has nothing to do with the work itself. O que torna uma obra boa ou má não tem nada a ver com a obra em si. It has everything to do with the person performing the work. Tem tudo a ver com a pessoa que executa a obra. Aristotle thought that a person could become good by doing good things. Aristóteles achava que a pessoa poderia se tornar boa fazendo obras boas. The more a person cultivates the habit of doing good or practicing virtue, the better and more virtuous the person becomes. Quanto mais uma pessoa realizasse obras boas e virtuosas, melhor e mais virtuosa a pessoa se tornava. For Luther, Aristotle and the medieval scholastics who embraced his ethics have it all wrong. Para Lutero, tanto Aristóteles quanto os escolásticos medievais que abraçaram a ética de Aristóteles estavam errados. Luther writes, quote, "A person must first be good or bad before doing a good or bad work." Lutero dizia, uma pessoa precisa, em primeiro lugar, ser boa ou má para poder fazer uma obra boa ou má. For one's works do not make one good or bad. Pois as obras de alguém não tornam alguém bom ou mau. It is the essence of the person that determines whether a work is good or bad, end quote. É a essência da pessoa que determina se uma obra é boa ou má. Fecha aspas. Luther gives numerous examples to make his point. E ele dá diversos exemplos para provar o seu argumento. When a bishop consecrates a church, he is not made a bishop by doing the work. Quando um bispo consagra uma igreja, ele não se torna bispo porque consagrou a igreja. If he were not already a bishop, the work itself would be invalid and meaningless. Se ele não fosse já um bispo, aquela obra, aquele ato não teria nenhum valor. Similarly,
a good or bad house does not make a good or bad builder. Da mesma forma, uma casa bem feita ou uma casa mal feita não torna um construtor bom ou mau. Rather, a good or bad builder makes a good or bad house. Pelo contrário, um construtor bom ou um construtor ruim vai construir uma casa bem feita ou uma casa mal feita. The rule, explains Luther, is simple. A regra, explica Lutero, é muito simples. Quote, "The product never makes the worker like itself, but rather it is the worker that makes the product like himself." O produto nunca faz o produtor ser como ele mesmo. Ao contrário, é o produtor que faz o produto ser como ele. When it comes to believers, the same is true. Em se tratando de crentes, a mesma realidade se aplica. We do not become believers by doing good works. Nós não nos tornamos crentes por fazer boas obras. We do good works because we are believers. Fazemos boas obras porque somos crentes. Works do not make a person a believer or righteous. As obras não tornam uma pessoa crente ou tornam uma pessoa justa. A believer makes a work good and does that which is righteous because he is a believer. Um crente busca fazer boas obras e faz aquilo que é justo porque é um crente. For this reason, faith works. É por essa razão que a fé opera, que a fé trabalha. That's what it does, and it cannot do otherwise. É o que ela faz e ela não pode fazer diferente. Luther explains, Lutero explica. quote, "Faith is a living, busy, active, mighty thing. A fé é uma coisa viva, ocupada, ativa e poderosa. It is impossible for it not to be doing good works incessantly. É impossível que a fé não esteja fazendo boas obras incessantemente. It does not ask whether good works are to be done, but before the question is asked, it has already done them and is constantly doing them." A fé não pergunta se boas obras devem ser realizadas, mas antes que a pergunta seja feita, já fez boas obras e está constantemente as fazendo. Fecha aspas. For Luther, people of faith work. Para Lutero, pessoas de fé trabalham. They love and serve their neighbors because God has given them neighbors to serve. Elas amam e servem o seu próximo porque Deus as deu o próximo para que sejam servidos. That's what they do. É o que fazem. As Luther puts it, we are to give ourselves as a Christ to our neighbors. Como Lutero afirma, nós devemos nos doar como uma espécie de Cristo para o nosso próximo. As Christians, we are to live in Christ through faith and in our neighbor through love. Para Lutero, nós devemos viver em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. The second issue Luther addresses concerns where those works are done and how we know the works to do. A segunda questão que Lutero aborda é onde essas obras devem ser realizadas e como saberemos que obras executar. The answer is vocation. A resposta é a vocação. The places where God has called you to serve the other to his glory. Os lugares onde Deus o chamou para servir ao próximo para a sua glória. Just as God has ordered our world, the sun provides light, clouds, rain, fire, heat. Assim como Deus ordenou o nosso mundo, em que o sol provê a luz, as nuvens promovem a chuva, e o fogo traz o calor, And has ordered the means of grace, the written word and material sacraments, e ordenou os meios de graça, a palavra escrita e os sacramentos, so too God has ordered our lives by placing us in numerous relationships. assim também Deus ordenou as nossas vidas de maneira que elas são vividas em meio a numerosos relacionamentos. These ordered relations, these vocations given by God, fill our lives. Esses relacionamentos, essas vocações em que Deus nos coloca, elas preenchem nossas vidas. God calls us first as children who stand in relation to parents. Deus, em primeiro lugar, nos chama como filhos que estão em relação com seus pais. Children need parents to care for them, As crianças precisam de pais que cuidem delas, to feed them, change their diaper, protect them from harm, teach them God's word, and so on.
para as alimentarem, trocar suas fraldas, ensinar a palavra de Deus e assim por diante. No infant or small child can do these things for himself. Nenhuma criança pequena pode fazer essas coisas por si mesma. He depends entirely upon another, his parent or the one acting in the stead of his parent. Depende inteiramente de outra pessoa, dos seus pais ou de alguém que esteja agindo em lugar dos seus pais. Throughout our lives, God calls us to numerous such relationships. E ao longo da nossa vida, Deus nos chama para numerosos relacionamentos desse tipo. Some are called to be husbands to wives or wives to husbands. Alguns são chamados para serem maridos para suas esposas ou esposas para os seus maridos. Some are called to be parents to children or grandparents to grandchildren. Alguns são chamados para ser pais aos seus filhos ou avós aos seus netos. Some are called to be professors to students or students to professors. Alguns são chamados para serem professores aos seus alunos ou alunos aos seus professores. Others are called to be farmers, delivery drivers, grocery store workers, doctors, nurses, ambulance drivers. Outros são chamados para serem fazendeiros, motoristas, enfermeiros, motoristas de ambulância. All of us, by virtue of our baptism, are called to be Christians. Todos, por virtude do nosso batismo, somos chamados para ser cristãos. All of us, by virtue of our worldly citizenship, belong to some country and are therefore subject to its laws. Todos nós, por causa da nossa cidadania desse mundo, nós somos membros de alguma nação e chamados a viver sob as leis daquele país. All of these vocations involve relationships. E todas essas vocações envolvem relacionamentos. In some, we exercise authority, and in others, obedience. Em algumas dessas vocações nós exercemos autoridade, em outras, obediência. In some, we care for and protect others, Em algumas nós cuidamos dos outros e protegemos os outros. and in some, we are cared for and protected. Em outras, nós recebemos os cuidados e somos protegidos. All of them require service and love to neighbor. Todas elas exigem serviço e amor ao próximo. I raised two questions above. Eu levantei duas questões acima. What good works am I to do, and who is my neighbor? Que boas obras eu devo fazer e quem é o meu próximo? The second question is easy to answer. A segunda pergunta é fácil de responder. All people with whom we stand in a relationship are our neighbors. Todos aqueles com quem temos algum tipo de relacionamento são o nosso próximo. This includes our fellow students and professors, Isso inclui os nossos colegas e professores, our spouse and children, nosso cônjuge e nossos filhos, our supervisors and co-workers, nossos superiores e nossos colegas de trabalho, fellow believers and citizens. irmãos, crentes e cidadãos, concidadãos. The list is exhaustive but definitive. A lista ela é exaustiva e ela é definitiva. Neighbor is not an abstract category. O próximo não é uma categoria abstrata. It is defined and involves me. É uma coisa definida e me envolve. The question of good works is easy to answer but hard to accept. A questão de boas obras é fácil de responder e difícil de aceitar. Throughout my two papers, I've said repeatedly that Luther's breakthrough frees God from us and frees us from ourselves. Em minhas duas palestras, eu falei repetidas vezes que a transformação da reforma de Lutero liberta Deus de nós e nos liberta de nós mesmos. Here at this very point, that freedom from ourselves becomes most difficult. É nesse ponto agora que a nossa liberdade de nós mesmos se torna mais difícil. When we allow God to be God, we allow Him to care for us as His children and to care for others through us. Quando nós permitimos que Deus seja Deus, nós permitimos que nós estejamos em relacionamento com Ele como nossos filhos e que Ele coloque os outros para que Ele possa também cuidar por meio de nós. This means we trust that God knows how to care for us and has made known to us exactly where and how that care takes place. Isso significa que Deus manifestou como Ele cuida de nós e de que forma esse cuidado se manifesta e ocorre.
two dangers always lurk for the person of faith. Dois perigos estão sempre presentes para a pessoa de fé. On the one hand, we fail to trust in Christ's completed and perfect work of salvation for us. Por um lado, nós falhamos em confiar na obra completa de salvação em Cristo que Ele tem para nós. Although we might confess this as an article of faith, doubt creeps in and we begin to think we need to do something. Embora nós saibamos dessa realidade como pessoas de fé, a dúvida pode começar a surgir de que nós precisemos fazer algo mais. To somehow prove to God that we are real believers, De alguma forma, provar a Deus que somos crentes verdadeiros. or simply to prove to ourselves and others that we are good Christians. Ou simplesmente provar para nós mesmos ou provar para os outros que somos bons cristãos. This leads to the second danger. Isso leva ao segundo perigo. We take our gaze from Christ crucified and direct it to ourselves. Tiramos os olhos do Cristo crucificado e dirigimos esse olhar para nós mesmos. When we look at ourselves, we discover nothing but the ordinary. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos nada mais do que o ordinário, do que o normal. There is nothing impressive about our everyday lives. Não há nada impressionante sobre as nossas vidas diárias. If you are a student, Se você é um estudante, you wake up, eat breakfast, go to class, eat some more, do your homework, eat some more, go to sleep. você acorda, toma o café da manhã, vai para as aulas, depois come mais, estuda, faz algum tipo de trabalho, depois come mais um pouco e depois vai dormir. Every day looks about the same. Os dias são sempre mais ou menos a mesma coisa. If you are a professor, Se você é um professor, you do something similar but can no longer eat as much. você faz mais ou menos a mesma coisa, exceto que você não pode comer tanto. Here's the question. Aqui está a grande pergunta. For the faithful student and professor, where are the good works? Para o estudante e o professor fiéis, onde estão as boas obras? Where are those acts of love and mercy for your neighbor? Onde estão os atos de amor e misericórdia para o próximo? Are there even good works in the ordinary routines I just described? Na verdade, há sequer boas obras nessas rotinas ordinárias que eu falei? Here's the danger. Aqui está o perigo. When we can't find good works in the ordinary, we invent them like the Pharisee in the temple. Quando não conseguimos encontrar boas obras nas coisas ordinárias, nós inventamos boas obras como os fariseus do templo. I'm sure students in Brazil are different than students in the United States. Tenho certeza que os estudantes no Brasil são diferentes dos estudantes dos Estados Unidos. My students are really good at dreaming up pious excuses for missing class or turning in late papers. Os meus estudantes são ótimos em inventar desculpas piedosas para chegar atrasados na sala de aula ou para não entregar os seus trabalhos no prazo. If this is hypothetical, just follow along with me. Caso seja apenas uma hipótese aqui, só sigam aqui o meu raciocínio. Sometimes my students have to attend a short-term mission trip during the semester. Às vezes os meus alunos têm que participar de um projeto missionário de curto prazo durante o semestre. Sometimes they must preach at an out-of-town conference that desperately needs a second-year seminary student. Às vezes eles precisam pregar numa conferência em outra cidade que precisa desesperadamente de um estudante de teologia do segundo ano. Sometimes my students are simply too busy working in their various ministries to prepare for ministry at seminary. Às vezes os meus alunos simplesmente estão muito ocupados trabalhando no ministério para poderem se preparar para o ministério no seminário. For Luther, the ordinary things done by the student and professor, the waking up, the eating, the studying, even the sleeping, are truly good works that please God. Para Lutero, aquelas obras ordinárias que eu falei sobre os estudantes de acordar, comer e ir para as suas aulas e até mesmo dormir, são as boas obras exigidas naquele momento. In the example above, the short-term mission trip, the preaching conference, the work of ministry during seminary are invented good works that do not please God. No exemplo que eu dei agora, a conferência missionária, a
pregação que foi feita, a viagem de curto prazo e o envolvimento com a missão são as obras inventadas que eu acabei de mencionar. How can Luther say that sleeping is more pleasing to God than preaching God's word at a conference? E como Lutero pode dizer que dormir é mais agradável a Deus do que pregar a palavra de Deus em uma conferência? Because in this example, God has called you to be a student. Porque nesse exemplo, Deus o chamou naquele momento para ser estudante. When you do the works expected of a student, you perform good works pleasing to God. You glorify God and you serve your neighbor. Quando você executa as obras próprias da sua vocação como estudante naquele momento, você realiza boas obras e você serve o seu próximo. In this example, your neighbor is your professor and fellow classmates. Nesse exemplo, o seu próximo é o seu professor e os seus colegas de classe. This means that when you get a sufficient amount of sleep, not too much, not too little, to be alert and attentive in class, to be sufficiently prepared for class, you please God. Isso significa que, nesse contexto, quando você tem as horas de sono adequadas, nem de menos, nem de mais, você vai estar mais preparado para participar da aula, para fazer a sua tarefa como aluno. Dessa forma, você está agradando a Deus. Why? Because God called you to be a student. Por quê? Porque Deus chamou você para ser estudante. At this time in your life, one of your vocations is that of student. Nesse momento da sua vida, uma das suas vocações é a vocação de estudante. Short-term mission trips, for the sake of argument, are good things as long as they do not make you neglect your calling as student. Continuando o exemplo, uma missão, uma viagem missionária de curto prazo é algo bom, contanto que não faça com que você negligencie o seu dever da sua vocação como estudante. To neglect your calling as student by missing class or not preparing for class is to sin in your vocation. Negligenciar o seu chamado como estudante por meio de não cumprir bem as suas atividades é um pecado com relação à sua vocação de estudante. The key in all of this for Luther is vocation. A chave para tudo isso, segundo Lutero, é a vocação. We serve our neighbor, do good works in the places God has called us. Servimos o nosso próximo, fazemos boas obras no local em que Deus nos chamou. Who is in charge of my good works? Quem está encarregado das minhas boas obras? God is. Deus. God puts me where He wants me. Deus nos põe onde Ele quer. Within these callings, these vocations, I serve others and do good works. Dentro desses chamados e dessas vocações, eu sirvo aos outros e eu realizo boas obras. When understood this way, I have more than enough good works to do, and I am confident that they are pleasing to God because He is the one who called me to these places. Quando eu entendo as coisas dessa forma, eu tenho mais do que suficiente boas obras para realizar. E estou confiante de que elas são agradáveis a Deus, porque foi Ele que me chamou para aquele lugar. That means, as Luther puts it, when a father changes the dirty diaper of his child, he pleases God more than when a monk enters a monastery. Isso significa, nas palavras de Lutero, que quando um pai troca as fraldas do seu filho, ele faz uma obra mais agradável a Deus do que quando um monge adentra um monastério. The father does the work God appointed for him. O pai faz a obra que Deus determinou para ele. The monk does a work he invented. O monge no mosteiro faz a obra que ele inventou. The father does a good work for another. The baby can't change his diaper and needs another to do it. O pai faz a obra que Deus, a boa obra que Deus designou para ele. O bebê precisa de que alguém troque suas fraldas e o pai é o responsável por fazer aquilo. The monk does a work for himself and himself alone. O monge acaba por fazer uma obra para si mesmo e por si mesmo. God orders our lives with our various callings in the same way He orders our world in the means of grace. Deus ordena as nossas vidas e os nossos diversos chamados da mesma forma que Ele ordena o universo e Ele ordena os meios de graça.
The problem is that both the world and our sinful selves find the good works appointed for us by God to be too ordinary. O problema é que tanto o mundo quanto os nossos eus pecaminosos, eles acham que as boas obras determinadas por Deus que nós façamos são muito ordinárias. As Luther puts it, they do not glitter enough for us. Como Lutero coloca, elas não têm brilho suficiente para nós. Those who object to good works in our Christian vocations complain because the work looks too ordinary. Aqueles que têm objeções às nossas boas obras como vocações cristãs são aqueles que acham que essas obras são muito ordinárias. It is the same objection made against the ordinary water of baptism. É a mesma objeção feita contra a água ordinária do batismo. The ordinary bread and wine of the Lord's Supper. E o pão e vinho ordinários da ceia do Senhor. And the ordinary words of Scripture. E as palavras ordinárias simples das Escrituras. Spirituality in the ordinary, surrounded by word and sacrament, loving and serving our neighbor where God has called us. Espiritualidade nas coisas ordinárias, cercada pela palavra de Deus e pelo sacramento, amando e servindo o nosso próximo, onde Deus nos chamou. That offends the world and our sinful selves. Isso ofende o mundo e ofende a nossa natureza pecaminosa. St. Paul's advice to Timothy is as relevant today as it was then. O conselho de Paulo a Timóteo é tão relevante hoje como foi relevante naquele período. Do not be ashamed of the one in whom you believe, of the Lord and his gospel. Não seja envergonhado daquele em quem você crê, o Senhor e seu evangelho. Do not be ashamed of the way he delivers his salvation to you. Não se sinta envergonhado da forma como ele concedeu sua salvação para você. Do not be ashamed of the ordinary places he has called you to serve and love your neighbors. E não tenha vergonha dos lugares ordinários onde ele o chamou para o amar e servir ao próximo. Conclusion. Conclusão. The problem with medieval spirituality and the piety it engenders is that you end up searching for God where he has not promised to be. O problema com a espiritualidade medieval e a piedade que ela gera é que você acaba buscando Deus em lugares onde ele não prometeu que estaria. You seek for God in the extraordinary experience. Você busca a Deus nas experiências extraordinárias. You search but never find. Você busca, mas não encontra. You turn inward in an attempt to escape and transcend the world around you. E você se volta para dentro numa tentativa de escapar do mundo e transcender do mundo ao seu redor. Luther's spirituality is far from this. A espiritualidade de Lutero está distante disso. It is ordinary. Ela é ordinária. It clings by faith to God in word and sacrament. Ela se apega pela fé a Deus na sua palavra e nos sacramentos. Here, God has placed his promises and nowhere else. Aqui Deus colocou suas promessas e em nenhum outro lugar. In baptism, writes Luther, every Christian has enough to study and practice all his life. Lutero escreve: no batismo, todo cristão já tem o suficiente para estudar e praticar toda a sua vida. May we all practice our baptism and put it to use in our ordinary Christian lives. Que nós possamos praticar o batismo e colocá-lo em uso em nossas vidas cristãs ordinárias. May we love and serve our neighbors in our God-appointed vocations because God saw fit to give us neighbors. E que nós possamos servir e amar a Deus no nosso próximo e nossas vocações ordenadas por Deus, porque Deus se dignou de nos dar o próximo para servir. Thank you. Muito obrigado. Você acaba de acompanhar a palestra Lutero e os Sacramentos, com Carl Beckwith. Não deixe de acompanhar a nossa programação 24 horas no ar. Até mais!